O que teria feito um pregador moderno? Paul Washer. A pergunta não é se você quer fazer uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração. A pergunta é, desde que eu tenho compartilhado o Evangelho com você, Deus tem feito uma obra no seu coração que o fez enxergar os seus pecados e desistir do seu esforço, desistir de toda a esperança de salvar a si mesmo. E você deseja se lançar a Cristo, e Cristo somente, na sua perfeita pessoa e na sua perfeita obra em seu favor? Essa é a pergunta. Eu me lembro quando pregava alguns anos atrás no Alasca. E logo que cheguei ao púlpito, as portas da igreja se abriram. E um homem enorme entrou. E ele parecia ser o homem mais triste que eu já havia visto. Ele estava com seus 60 anos, mas aparentava uns 30. Era um homem forte. Ele sentou à frente naquela pequenina igreja. E eu imediatamente no meu coração mudei e comecei a pregar o evangelho para ele. E depois fui até ele e perguntei, o que há de errado com o Senhor? E ele tirou um envelope, me entregou e disse, eu vou morrer em 3 semanas. Os médicos disseram que eu vou morrer em 3 semanas. Ele disse, eu morei em uma fazenda por toda a minha vida. Só se pode chegar lá de avião ou pelo rio. E ele disse, eu nunca estive em uma igreja, nunca li a Bíblia, mas eu creio que há um Deus. E uma vez eu ouvi alguém falar de um homem chamado Jesus. Eu vou morrer e estou com medo. E ele disse, o que devo fazer? E eu disse, você ouviu a mensagem. Eu disse o que você deve fazer. Você entende isso? E isso foi o que ele disse. Sim, eu entendo. Mas isso é tudo? Eu entendo. Eu disse, clame pelo nome. E ele disse, eu poderia, mas qualquer um entenderia o que você disse. Mas não há mudança em mim. A teologia dele era melhor do que a da maioria dos pregadores. E eu disse, amanhã vou cancelar meu voo de volta para casa. Você tem 3 semanas de vida. Eu ficarei com você aqui no salão dessa igreja. Durante 3 semanas leremos as Escrituras, as promessas de salvação. Clamaremos a Deus até que você ou morra e vá para o inferno, ou até que Deus opere no seu coração e salve você. Então começamos a ler o Velho Testamento. E por 1 hora vimos promessas após promessas de salvação em Cristo Jesus. Então eu perguntei, Senhor, você entende? E ele disse, eu entendo, mas isso é tudo. Eu disse, a fé vem pelo ouvir. Nos ajoelhamos, oramos, voltamos a ler a palavra novamente. Vimos as promessas de novo, até tarde da noite. Então fomos para João 3,16 pela... Nem sei quantas vezes lemos aquele versículo. Eu disse, Senhor, leia. Ele olhou e ele disse, tudo bem, pastor. Porque Deus amou. Estou salvo. Estou salvo. Deus, eu estou salvo, eu estou salvo. E eu perguntei como o senhor percebe isso. Ele disse, eu já tinha lido esse texto antes. Agora pergunto, o que teria acontecido? A maioria dos evangelistas que existem lá, batistas do sul, teria dito em 5 minutos que ele estaria salvo. Voltaria para casa e ele teria morrido e ido para o inferno. Você vai na maioria das livrarias cristãs hoje. E o que você encontra? Todo tipo de livro, sobre os mais variados assuntos. Então você tenta encontrar um livro que descreva como foi. E o que significa Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado. E como uma pessoa pode saber biblicamente que ela nasceu de novo. E você não achará um livro. Nós omitimos a única coisa que importa. Nós tornamos o Evangelho de Jesus Cristo em nada mais do que um acessório. Simples passinhos de bebê que alguém dá e logo em seguida avança para os assuntos da maturidade. Não existe nada maior do que o Evangelho. A maior parte dos seus ensinamentos é sobre o quê? São sobre a salvação? O que é? Como ela é aplicada? Como você pode saber que foi salvo? E não é porque um dia você fez uma oração e pediu para Jesus entrar no seu coração
Não é porque um dia um evangelista escreveu o seu nome na contracapa de sua Bíblia e pôs uma data lá. Você sabe que é salvo porque o Espírito testifica que você é nascido de novo. Porque a sua vida mudou e tem mudado e continua em processo de mudança. E quando você fica estagnado nesse processo de mudança, o Deus misericordioso e amoroso vem e disciplina você. Esta é a diferença. Entendeu por que não há poder naquela coisa que eles chamam de evangelho? Porque não é o evangelho que eles estão pregando. Não é. E qualquer um que diga que é, eu repreendo dizendo que não é. Por muitos anos trabalhei em um país em que todos acreditavam que eram salvos porque foram batizados quando bebês. Eles podem praticar qualquer abominação, ter todo tipo de planos e pensamentos diabólicos e mesmo assim acredita que são salvos porque quando eram bebês foram batizados. E os batistas criticavam isso. E digo a vocês que os batistas fazem a mesma coisa hoje. A única diferença é que não é batismo de bebês, mas é o repetir de uma oração. Tratando a salvação como se fosse uma vacina contra a gripe. Eu me arrependi, não se preocupe comigo, pregador, eu me arrependi. Não se preocupe comigo, eu já fiz aquilo. Meu querido amigo, a salvação não é uma vacina contra a gripe. A evidência de que você realmente se arrependeu há muito tempo atrás, como você disse, é que você ainda está se arrependendo agora, e até mesmo em um grau maior. A evidência de que você creu há muito tempo atrás é que você crê ainda hoje, e até mais, em graus cada vez maiores. Você quer convidar Jesus para entrar no seu coração? Não. Aqui algumas coisas que costumo tratar com as pessoas. A primeira pergunta seria, você se arrependeu? Eu poderia usar um estudo teológico sobre o que é arrependimento, mas poderia trazer confusão. Prefiro usar uma ilustração para que todos entendam sobre o que estou falando. Olharia para ele e diria, Senhor, você pode ter vindo na nossa congregação hoje por vários motivos, menos pelo motivo certo. E enquanto eu estava pregando, o Senhor ficava olhando para o relógio, perguntando a si mesmo, quando é que esse discurso vai acabar? Quando é que você vai embora? E nesse exato momento você só pensa no lugar em que irá comer, ou onde irá após a igreja. Eu quero dizer a você, Senhor, você não pode ser salvo, se essa é a sua atitude, porque você não demonstra arrependimento. Mas se você veio aqui esta manhã pelos motivos errados, e ficou se perguntando quando isso iria terminar, mas durante o sermão, você soube que alguém estava tratando com o seu coração e começou a enxergar a santidade de Deus como nunca antes, e começou a enxergar o seu pecado como nunca antes, e a sua atitude com relação ao pecado do qual antes você se orgulhava mudou totalmente, e você o odeia e está envergonhado. Isso é arrependimento. O Senhor pode ser salvo. Você necessita de uma outra coisa, crer no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Paul Washer, o que teria feito um pregador moderno? Deus seja louvado.